Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo. Trago agora a continuidade da nossa leitura e reflexão a respeito da obra Memórias de um Suicida, através do espírito Camilo Cândido Botelho, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Então vamos à nossa leitura e reflexão. Fui paupérrimo, digo eu, porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior, presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando-o uma incógnita a desafiar possibilidades humanas, de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como, principalmente, não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, a redundância afirmar que, muito sábio, tal como me julgava, arrastava a diazonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes e irremissíveis partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude, a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiriam valores sofríveis. Após décadas de prélios malogrados, de aspirações banidas da imaginação por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos. A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados foi desconcertante prêmio às lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego. O espectro negro na eterna escuridão estendia sobre meus olhos, apavorados, o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam as potestades celestes seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas potestades. Cego, cego. Eu? Como viveria eu cego? Entendi que, se o ente supremo, de quem eu não descria até então, existisse realmente, tal não se daria, porque não quereria certamente desgraçar-me. Esquecia-me de que existiam esparsos pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos, como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que, se havia outros cegos, que houvesse, mas que eu não o deveria ser. Era sim injustiça uma finalidade dessa para mim, cego, era o máximo. Tão profundo quão surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu, que tão heroicamente soubera levar de vencidos abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido. Cego, eu compreendia ser a minha vida, como coisa que pertencesse ao pretérito, a realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno das minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida, com todo o abandono do meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como um remate honroso de minha existência que jamais curvara a serviço frente fosse do que fosse.
A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando as minhas concepções viciadas pela descrença em Deus. A paz do túmulo em consoladoras visões. Firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com a minha superlativa desgraça, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero. Excitada a imaginação já de minha audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo, e considerando-me mártir, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus amigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Não, ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante para mim, de minha figura vacilante, tateando das trevas dos meus olhos, incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam, refocilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. 1000 vezes não. Eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me, porque não me reconheci demasiadamente fraco para continuar dentro da noite pávida da cegueira. A jornada que, já enfrentada à boa luz dos olhos, fora farta de empeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até o âmago contra o destino, que me reservara tão desconcertante surpresa inconsolável. Percebi sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados. Todos. Só eu estava certo, exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Pois que eu, que possuía capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno de mim ignorantes e beócios de cofres recheados. Eu, que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-se em ânsias generosas e ternas, de excelência quiçá sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido, incorrespondido. Ferido por descasos, tanto mais amaros quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Eu, honesto, probo, reto, a pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhavam o meu caráter, a tratar com patifes, a comercializar com roubadores, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos, a considerar tratantes. Sim, era demais. E depois de tão extenso panorama de desventuras, por que, para mim, indivíduo impaciente e nada conformado, esses fatos tão vulgares da vida cotidiana avultavam como veras calamidades morais? O doloroso arrebate da cegueira reduziu-me à insignificância do verme, a angústia do desamparo, a inércia do idiota, a solidão do enamorado. Camilo narra o seu drama a todos os seus companheiros de infortúnio, a todos aqueles que dividiram com ele aqueles momentos dramáticos do Vale dos Suicidas, agora todos acolhidos no Hospital Maria de Nazaré, então aqui nesta colônia, sendo então agora confrontados com as suas realidades. Camilo até então observava o drama de todos, as suas realidades, as suas falhas, alguns crentes em Deus, descrentes em tudo mais, e mesmo assim ainda haviam caído. Camilo, que não acreditava em nada, se via confrontado o seu orgulho, a sua vaidade, frente ao que os outros diriam, ao vê-lo cego, necessitando de ajuda, precisando de amparo.
falou mais alto o seu orgulho e então cometeu o suicídio através de um tiro que deu em seu ouvido, tirou a vida do corpo físico, descobriu-se mais vivo do que nunca, diante da dor, diante de toda a tragédia que agora ele era obrigado a enfrentar na continuidade da morte do corpo físico na espiritualidade. E assim vem narrando Camilo o seu drama, e todos eles refletindo uns sobre os problemas dos outros, absorvendo uns as vibrações dos outros, de alguns tendo compaixão e de outros ainda confrontando o porquê de tamanha atrocidade. No próximo vídeo vamos dar continuidade à nossa leitura e reflexão. Eu sou Débora Rabelo, forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.